Olá, meu nome é Fábio Kumhoff, eu sou professor de toxicologia na Universidade Federal de São Paulo, campus Diadema. Hoje eu vou falar sobre os conceitos e as aplicações da farmacogenômica durante a pandemia de Covid-19, ou seja, como os conhecimentos de farmacogenômica podem ser aplicados, né, ao uso da azitromicina, da cloroquina e da hidroxicloroquina. Inicialmente, só para relembrar, o material genético ele é responsável por, pela manutenção das nossas características. As características estão codificadas no material genético, na sequência do DNA. Então, a cor do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, o nosso tipo sanguíneo, tudo isso está codificado no nosso DNA e a replicação, né, a divisão correta do DNA é fundamental para a manutenção das nossas características e da nossa saúde. Danos, alterações que ocorrem no nosso material genético podem levar a doenças genéticas, doenças hereditárias. Mas, além das doenças, existem mutações espontâneas que podem ocorrer no nosso material genético. Estima-se que 99,99% do genoma humano seja idêntico em todos os indivíduos, ou seja, esse 0,01% de variação faz com que cada indivíduo seja diferente, tenha suas próprias características. No caso particular de interesse, a farmacogenômica, estão as mutações que podem levar a polimorfismos. Essas mutações que podem levar a polimorfismos, né, normalmente são do tipo que envolve polimorfismos de nucleotídeos únicos, ou single nucleotide polimorfismo. Assim, os fatores genéticos podem estar relacionados a alterações na eficácia dos fármacos e com desencadeamento de reações adversas, como, uma vez que eles podem alterar a capacidade de biotransformação, a capacidade de transporte e também a disponibilidade de alvos. Como conceito, a farmacogenômica é a área da farmacologia que estuda a influência das características genéticas dos indivíduos nas respostas aos tratamentos farmacológicos. E ela utiliza, então, as informações genômicas para individualizar a seleção e o uso de fármacos, buscando evitar reações adversas e também, ou principalmente, maximizar a eficácia da farmacoterapia. Em outras palavras, é garantir a melhor eficiência possível do tratamento com o menor risco possível de manifestação de um efeito adverso, de um efeito indesejado. E assim, também é importante lembrar que polimorfismo é um tipo de variação no DNA que está presente em uma frequência igual ou superior a 1% da população, que ocorre numa frequência relativamente alta, ou seja, pelo menos 1% da minha população tem que carregar o mesmo tipo de mutação para que essa mutação possa ser considerada como polimorfismo. Bom, com relação ainda à farmacocinética e à farmacodinâmica, as variações farmacocinéticas e farmacodinâmicas associadas aos polimorfismos genéticos podem se manifestar em genes que codificam enzimas responsáveis pela biotransformação de determinado fármaco, muito frequente polimorfismos nas sequências do DNA responsáveis por codificar diferentes isoformas do citocromo P450, por exemplo, em transportadores de determinado fármaco, ou ainda nos alvos biológicos do fármaco, o local de ação dele.
Então, sempre que eu tenho um polimorfismo que altera a sequência responsável por codificar uma enzima envolvida na biotransformação de um fármaco, de um transportador ou de um alvo biológico, eu posso comprometer a eficiência do tratamento farmacológico ou ainda posso ter uma suscetibilidade desse indivíduo aumentada em relação à manifestação de reações adversas. Assim, né, uma população de seres humanos pode reagir ou pode responder ao tratamento com o mesmo fármaco de maneiras diferentes. A maior parte da população vai responder ao tratamento tendo o efeito esperado. Ou seja, eu vou tomar a medicação de acordo com a prescrição e se eu seguir esta prescrição, esta orientação, eu vou ter o efeito desejado. Para uma parcela da população, o fármaco não terá o efeito ou seu efeito vai ser menor do que o esperado. E ainda, para um outro grupo da população, o fármaco, na mesma dosagem, na dose considerada regularmente eficiente para o tratamento, vai ser suficiente para causar toxicidade, para causar danos nesses indivíduos. E essas diferenças, então, associadas muitas vezes aos polimorfismos genéticos. No caso particular das enzimas de biotransformação, os polimorfismos podem levar a diferentes perfis metabólicos, né? Eu posso ter indivíduos que são os metabolizadores pobres, onde eu tenho a deleção completa de do gene em um dos alelos, ou ainda a variante nula dos alelos nos cromossomos. Esse indivíduo ele não vai conseguir metabolizar o fármaco. Ou seja, se o fármaco precisa ser metabolizado para ser excretado, eu vou ter dificuldade para excretar esse fármaco. E se for o caso de um profármaco, que depende da biotransformação para ser levado à forma ativa, esse fármaco não terá efeito, porque ele não será ativado via biotransformação. Eu posso ter os metabolizadores intermediários, que são aqueles que contêm a variante com função diminuída ou variante nula em um dos alelos. Eu tenho os metabolizadores extensivos, que é a maior parte da população, que é o grupo considerado, entre aspas, o grupo normal, em que eu vou ter a variante completamente funcional em pelo menos um alelo de cada cromossomo. E ainda eu posso ter um outro grupo, que são os metabolizadores ultra rápidos, onde eu posso ter múltiplas cópias do alelo completamente funcional, fazendo com que eu expresse e produza muito mais da enzima envolvida no metabolismo deste fármaco. Ou seja, se trata-se de um profármaco, eu vou ativar muito mais rapidamente, e se é um fármaco que está sendo biotransformado, já ativo, que está sendo biotransformado de uma forma menos ativa ou inativa, eu vou excretar, eu vou diminuir o tempo de ação deste fármaco. Bom, no que tange a COVID-19, estão sendo propostos como alternativas de tratamento os fármacos azitromicina, hidrocloroquina e cloroquina. O que se sabe, o que se tem de conhecimento hoje sobre polimorfismos envolvidos na eficácia da azitromicina? Existe um polimorfismo em transportadores de membrana em que os portadores do gene ABCB1 selvagem, ou seja, homozigoto, podem apresentar altos níveis plasmáticos de azitromicina em relação aos portadores de genes mutantes. Ou seja, esse gene transportador ABCB1
vai fazer com que o fármaco permaneça mais tempo no plasma, essa alteração neste transportador. Existe também o polimorfismo em relação a receptores da azitromicina, ou seja, o receptor do tipo 2, TOU4, é codificado pelo gene TLR4. E a presença do gene TLR4 mutante está associado à eficácia terapêutica reduzida da azitromicina, ou seja, uma mutação no gene que codifica o receptor onde a azitromicina age, faz com que ela tenha essa função diminuída. Com relação à hidroxicloroquina, se sabe que após uma administração oral, a hidroxicloroquina é rapidamente absorvida do intestino do citrocromo P450, no seu metabólito ativo, a N-desetilhidroxicloroquina. Polimorfismos nas isoformas CYP2C8 e ou CYP2D6, envolvidos na biotransformação da hidroxicloroquina, reduzem o metabolismo desse fármaco e podem aumentar o seu efeito por interferir nos seus níveis plasmáticos. Contudo, ainda não existem dados que demonstrem que as variantes nos genes que codificam essas isoformas do citocromo P450 de fato influenciam a eficácia ou a toxicidade da hidroxicloroquina, ainda que se observem níveis plasmáticos aumentados em indivíduos que têm alelos mutantes nos genes que codificam essas isoformas de CYP. O polimorfismo, então, em citocinas pró- e anti-inflamatórias, como fator de necrose tumoral, TNF e IL-10, também estão envolvidos na eficiência do tratamento com hidroxicloroquina. Indivíduos que apresentam o genótipo que leva a baixa produção de IL-10 e alta produção de TNF apresentam menor resposta do TNF mediado pela hidroxicloroquina, é influenciado por esses polimorfismos, ou seja, os indivíduos mutantes para os genes dessas citocinas têm um tratamento menor, o seu tratamento com hidroxicloroquina é menos eficiente. Com relação à cloroquina, o polimorfismo nas enzimas do CYP também estão envolvidos na eficiência, podem estar envolvidos na eficiência do tratamento com a cloroquina. As isoformas CYP2C8, CYP3A4 e CYP2D6 são responsáveis pela metabolização da cloroquina. Assim, devido à grande contribuição da excreção renal e de múltiplas enzimas envolvidas na biotransformação da cloroquina, não se espera que o efeito do polimorfismo, particularmente na isoforma CYP2C8, seja importante em pacientes com função normal. Ou seja, eu não espero manifestação de toxicidade nem perda de eficiência no tratamento com a cloroquina. Estas são algumas referências utilizadas no preparo desse material. E é importante saber que a farmacogenômica ou farmacogenética, ela é muito importante na individualização de tratamentos. E tem sido muito estudada, no caso da cloroquina e da hidroxicloroquina, para tratamentos contínuos, como, por exemplo, em pacientes com lúpus. No caso particular da COVID, com um tratamento relativamente curto, não se teria uma aplicação tão importante da farmacogenômica para estudar a eficiência do tratamento com esses fármacos, no caso particular dessa doença. Muito obrigado a todos